Bom, a gente volta a falar de um assunto de Brasília. O plenário do Senado agora vai analisar o projeto que altera as regras e estabelece o marco do licenciamento ambiental aqui no Brasil. Essa matéria já passou por uma comissão da Casa. E quem analisa esse tema, a gente tem um convidado, o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller. Tudo bem, ministro? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Muito boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham. É uma grande satisfação estar aqui na Jovem Pan, conversando mais uma vez sobre um tema importante como é a questão do licenciamento ambiental. Na verdade, eu fui relator, Thiago, na Câmara, e nós conseguimos aprovar essa matéria em 2021 na Câmara com 348 votos. O que trouxe uma expectativa muito forte, porque ele traz o marco do temporal, do licenciamento ambiental. Ele é extremamente importante, porque primeiro ele traz segurança jurídica, segundo ele traz credibilidade para investidores virem investir no Brasil, e ele traz, do ponto de vista da questão da segurança na questão ambiental, mais rigor do que existe hoje. Então, é muito bom estar junto com vocês discutindo esse tema, e estou bastante animado porque foi para o plenário do Senado e tenho conversado com vários senadores, Jaime Campos, Luiz Carlos Reis e outros. É muito otimista que essa matéria seja votada e destrave importantes obras no país. Ô, ministro, acho que esse ponto que o senhor traz aqui é importante, porque a gente estava discutindo agora com os nossos comentaristas, que vão inclusive fazer perguntas para o senhor também, se esse novo marco ou se essa questão de flexibilizar os licenciamentos ambientais, se tudo isso não pode trazer prejuízos para o meio ambiente. Mas o Brasil sempre foi um país em que isso acabou sendo discutido muito, até que ponto que é possível desenvolver sem desmatar, sem prejudicar. De que forma a senhora acha que essa discussão no Congresso Nacional preserva isso? Tiago, é muito importante. Quando eu peguei a relatoria, enfrentar esse assunto foi bastante espinhoso. É muito importante que esse debate ele seja extremamente técnico e racional. No relatório que nós confeccionamos e foi aprovado na Câmara, ele teve apoio de todas as correntes ideológicas do Congresso Nacional. É importante a gente deixar isso ressaltado, porque ele trouxe exatamente segurança jurídica, e ele não flexibilizou em momento nenhum, está claro no relatório, qualquer possibilidade de fazer degradação ambiental ou aumentar o risco de qualquer desmate. O que ele trouxe na sua essência parâmetros claros do que pode fazer e o que não pode fazer. Por exemplo, na questão das comunidades tradicionais ou das comunidades indígenas, para passar obras de infraestrutura, por exemplo, a Ferrogrão, que é uma obra importante, uma espinha dorsal do escoamento rodoferroviário do país. Está parado porque passa num canto, num pedaço de uma reserva indígena. Isso está parado há 5, 6, 8 anos. A 242 que liga o país de leste a oeste, trazendo escoamento com custo muito mais baixo, portanto, gastando com menos frete, gastando menos óleo diesel, e está parada há 10, 12 anos, quando, na verdade, passa dentro de uma reserva indígena a 30, 40 quilômetros. Isso não tem, no nosso entendimento, não tem impacto. Agora, se tiver impacto, as comunidades tradicionais vão ter vez para falar dentro do relatório, vão se manifestar, só que não vão ter poder de veto. Não vai poder ficar 10, 12, 15 anos parado obras que são importantes para o país. O relatório, na sua essência, ele traz e dá aos órgãos licenciadores autonomia de dizer sim e dizer não, e traz mais rigor para quem eventualmente comete crime ambiental. Uma outra questão, Tiago, que eu vou falar, se questionou muito na imprensa hoje, porque a atividade agro-silvio-pastoril está fora do licenciamento ambiental. Ora, como é que nós vamos querer ter mais uma licença para produzir soja, milho, feijão, arroz, atividade agrícola, se nós temos a legislação mais exigente do mundo, que é o Código Florestal? Ele já só pode produzir se ele tiver o CAR, se ele estiver dentro dos parâmetros da legislação. Aí falam, mas se fizer irrigação.
Se fizer irrigação e captar água nos mananciais ou perfurar poços, nós temos uma lei específica, que é a Lei de Outorga da Água e Recursos Hídricos, 94, 33 e 97. Agora, quando você, está claro no relatório, quando você vai fazer um investimento de alto impacto, aí sim você precisa fazer o licenciamento. No caso de fazer um grande confinamento numa propriedade, é impacto ambiental, aí tem que fazer todo o licenciamento. Então, ele só traz benefício para a sociedade brasileira, inclusive para quem... Eu tive apoio, várias lideranças que têm vínculo forte com os ambientalistas. Por quê? Ministro. Porque ele traz segurança jurídica. Ministro, Nelson Combate faz a próxima pergunta para o senhor. Ministro, boa noite. Seja um pouco mais breve para a gente conseguir cumprir o nosso tempo aqui. Ok. Por favor. Muito rapidamente, ministro, boa noite, é um prazer falar contigo. O senhor esteve no Ministério da Agricultura e nos parece haver um certo antagonismo ali em algumas pautas importantes já discutidas entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Como o senhor vê uma possível reação do Ministério do Meio Ambiente a esta aprovação e se isso tem poder de alguma maneira, mobilizar a base governista para impedir o avanço do projeto? Eu, sinceramente, acho que não. O que precisa ter é bastante diálogo. Se ir para a discussão técnica, eu tenho certeza que vai se conseguir votar a maioria e o presidente da República não vai vetar. Esse é o meu entendimento, porque é uma legislação que traz benefícios enormes. Não é só para a agricultura, não é só para a infraestrutura. Isso traz, inclusive, um regramento claro para fazer obras de saneamento básico nos grandes centros do país, traz condições de fazer os lixões, fazer os ateiros sanitários. Isso a legislação é bem clara. Eu tenho um entendimento muito tranquilo com relação a isso. Eu estava na base do governo do presidente Lula, fui ministro da presidente Dilma. Nós, à época, discutimos e regulamentamos o Código Florestal. O que precisa ter é diálogo e bom senso. Essa legislação é extremamente importante para a economia do país e é importante para dar segurança jurídica para punir, eventualmente, quem comete crime. Perfeito. Ministro, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Boa noite. Ministro, mudando um pouco a chave agora em relação ao assunto, trazendo para o tema da gripe aviária, qual é a sua leitura, qual a sua avaliação do que tem sido tomado, das atitudes que têm sido tomadas pelo Ministério da Agricultura diante dos casos que surgiram no Brasil agora ao longo dos últimos dias? Vinícius, eu tenho que ser bem justo com relação a isso. Acho que o Ministério da Agricultura e as secretarias de Estado que estão muito envolvidas e o setor produtivo estão conduzindo de forma correta. Não tenho dúvida nenhuma que no passar dessa crise, o Brasil vai sair fortalecido, a exemplo do que aconteceu em 2014, quando houve um caso da vaca louca, que também é um problema sério. Trouxe resolução rapidamente, conseguimos à época provar que era um caso atípico e nesse caso precisa ser enfrentado do jeito que está, com transparência, com jogo aberto, comunicando à comunidade internacional. Eu acho que é passageiro. Eu concordo com o ministro Fávoro que logo aí a gente vai banir essa contaminação e o Brasil vai acabar se fortalecendo ainda mais no mercado internacional, porque o nosso sistema realmente é muito robusto. Isso independente de qual governo que seja. Funciona a questão da sanidade, tem o Brasil um dos melhores controles sobre essa questão. Ministro, rapidamente para a gente fechar e voltando ao licenciamento ambiental, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estaria propondo, inclusive, um modelo em que há uma decisão política para o licenciamento ambiental. O senhor se preocupa com isso? Eu me preocupo sim com essa emenda, mas é importante a gente deixar alguns gatilhos, porque a nossa legislação ela é muito, muito rigorosa, mas precisa ter alguns gatilhos para o Poder Executivo, independente se esse o governo ou os governos futuros. Eventualmente, numa catástrofe, se acontecer e precisar fazer uma obra emergencial, a gente não pode esperar, às vezes, 3, 4 anos para tomar uma decisão e fazer. Obviamente que nenhum governante vai tomar uma decisão de forma aleatória. Então, eu não conheço bem a emenda, estou acompanhando, sim, é uma emenda do presidente Alcolumbre, mas até onde eu enxergo, abre-se um gatilho
para uma emergência se eventualmente precisar. Então, eu acho que não é de mal, não. A legislação nossa é muito rigorosa, a sociedade está acompanhando muito de perto isso, a questão ambiental hoje, quem produz, quem tem um pouco de responsabilidade faz as coisas dentro da sustentabilidade, não tem mais espaço para a gente fazer degradação, porque isso é ruim, inclusive para quem produz ou para quem faz obras. Conversamos com o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller. Mais uma vez, ministro, obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan e volto sempre. Um abraço. Um grande abraço e com Deus. Claro, a gente vai continuar acompanhando essa discussão no Congresso Nacional em relação também à gripe aviária.